Olá, uma boa tarde. Continuo me chamando Armando. Muito feliz de estar aqui, adorando e louvando ao Senhor junto com vocês. Queremos saudar as pessoas também que nos veem pela internet. Várias pessoas em vários lugares do Brasil, até fora daqui mesmo, estão sintonizados aí com a gente. Quero convidar você a abrir comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Eu convido você a se colocar em pé comigo para a leitura desse texto. Não é obrigado, pode ficar à vontade se você não quiser. Agora é hora de você abrir a sua Bíblia. Claro que é permitido e recomendável que você abra aí o seu eletrônico que tem a Bíblia como a finalidade única, porque nós estamos na presença de Deus, um culto solene ao nome dEle, e nós devemos toda a honra a esse Deus maravilhoso. Isso inclui a nossa atenção, a nossa dedicação, dos instrumentos inclusive que estão em nossas mãos. Capítulo 11 de 2 Samuel, eu vou ler numa versão, a nova versão transformadora. Se você tem outra versão em mãos, ou se for projetado qualquer outra versão, não tem problema, a gente sabe que essa diversidade de textos só nos ajudam e cooperam para o melhor entendimento da palavra de Deus. 2 Samuel é um livro que trata mormente de Davi, o seu reinado, depois que Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, unge Saul rei, a pedido do povo, não pela vontade de Deus, e Deus rejeita Saul depois de empossado rei, e faz do pequeno jovem, do menino Davi, o seu escolhido, ungido para assumir o reinado. Davi é perseguido por Saul, há uma loucura no coração de Saul tentando matar Davi, e Davi é o guerreiro que o defende, que o defendeu diante dos filisteus, e mesmo assim teve que amargar fugas e mais fugas, até o dia em que ele assume o reinado. E aqui nós estamos no momento da vida do rei Davi, em que ele está consolidado no seu reinado. Como rei, tinha mais do que uma mulher, 7 mulheres, várias concubinas, coisa que Deus jamais aprovou, e mesmo assim, o Senhor ainda foi capaz de lidar com o coração de Davi. Mas o texto diz que no começo do ano, logo no início do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi, ele ficou em Jerusalém. Época em que os reis deveriam sair. E aí diz que numa tarde, nesse início de ano, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E diz o texto, do terraço ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E o texto então diz que ele mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi então mandou, como rei, que trouxessem a mulher, se deitou com ela, teve relações com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Ela voltou para a sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me
Urias, o hitita, o esposo da mulher com quem ele cometera adultério, e Joabe, seu capitão de guerra, o enviou. Quando Urias chegou, Davi, o rei, perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. Ele disse, Davi dizendo a Urias, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiram os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi convidou-o para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu, ponha Urias na linha de frente, deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jebusete, não foi uma mulher que da muralha atirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu. Ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele.
Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Oremos. Bendito seja o teu nome, bendita seja a tua presença aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tua palavra foi lida, palavra poderosa, palavra que é como espada de dois gumes, capaz de discernir entre juntas, medulas, pensamentos, intenções do coração. Palavra capaz de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Que hoje à noite, Senhor, o Teu Espírito Santo encontre nos lugares mais escondidos da nossa mente e do nosso coração um espaço para entrar com a luz que revela, com o amor que restaura, com o Teu sangue precioso que perdoa. Nós Te agradecemos, Senhor, por essas histórias bíblicas que não escondem as deficiências desses personagens. Embora amados do Senhor, carregam consigo ou carregaram consigo mesmos atos como estes de Davi. Fala conosco hoje à noite. Nós nos submetemos a Ti inteiramente. Pedimos que o Teu Espírito opere neste lugar para a derrota do Teu inimigo, para a vitória sobre o pecado, para a glória do Teu Filho Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Segredos de família, que nada mais são do que segredos de indivíduos, homens, mulheres, meus segredos, teus segredos, nossos segredos. Talvez vale lembrar um texto da palavra de Deus antes da gente prosseguir. No Salmo 44, 21 diz: Deus, Ele, o Senhor, conhece os segredos do coração. Deus sabe de tudo. Minha esposa não sabe tudo sobre o meu coração, meus pensamentos, meu passado. Por mais que eu tenha me deixado ver, por mais que tenha compartilhado, há muitas coisas que se tornaram e se tornam segredos durante muitos anos. Alguns aqui e acolá a gente vai abrindo, outros nem tanto. Provérbios 28, 13 é um texto conhecido e eu quero me permitir uma paráfrase na interpretação ou na tradução do texto a partir do original. O que tenta manter as suas transgressões em segredo nunca vai prosperar, nunca. Mas quando as revela e se prontifica a não mais voltar à prática ou agir de forma maléfica em função destas práticas, esta pessoa alcança do Senhor a misericórdia. Toda família, e nós estamos falando de família, carrega consigo um estoque de segredos, coisas não ditas, fatos não revelados, desejos reprimidos, práticas escondidas, abusos sofridos, violência praticada, enfim, segredos sufocados muitas vezes pelo medo de revelar. E alguns desses segredos, se não a maioria deles, acaba sendo traduzido em atitudes, em atos, em vícios, em adicções, em coisas que nem às vezes têm relação com o sofrimento lá do passado. Em 2004, o cineasta Shyamalan lançou um filme intrigante chamado A Vila.
Nós, como igreja, fizemos um acampamento jovem baseado nessa temática. Algumas famílias, com o intuito de se separarem ou separarem os seus filhos do mundo, da cidade grande, resolveram morar definitivamente numa vila. Fundaram essa pequena vila que era cercada por uma floresta. E nesta floresta viviam criaturas sedentas por sangue, monstros. E só os conselheiros da vila sabiam a verdade sobre tais criaturas. E ao tocar o sino, todos se recolhiam, protegendo-se daqueles dos quais não ousamos falar. Isto ilustra bem o meu estoque, seu estoque, o nosso estoque de segredos. Segredos que regem a nossa vida, o nosso comportamento por anos. Que às vezes de fato explicam melhor coisas que nós nem entendemos. Por que agimos como agimos? Por que nos tornamos o que nos tornamos? Indivíduos ou famílias carregam consigo segredos dos quais não se ousa falar. Como se o sino tocasse constantemente a partir da juventude, da adolescência, e nós vamos nos trancando na vila, com medo de ultrapassar a floresta e ser devorado por aqueles dos quais não ousamos falar. Carregamos o medo, a culpa, o ódio, a vergonha, os complexos, as rejeições, e vamos nos acostumando a elas, lançando cortina de fumaças que por vezes nos tornam críticos de nós mesmos, críticos de tudo que está ao nosso redor. Estudiosos do comportamento humano dizem que alguns comportamentos doentios, patológicos, que se manifestam a partir da adolescência, tais como agressividade, ira, quase todo tipo de adicção, pornografia, sexualidade confusa, nada mais são do que uma forma de colocar para fora traumas sofridos ou traumas que causamos em outras pessoas lá atrás. Coisas das quais não ousamos falar. Eu quero logo fazer a pergunta para nós, para você, para mim. Você carrega uma mala de segredos? Uma mochila de segredos? Você tem algum segredo que você teria prazer em dizer? Acho que não. Dificilmente alguém guarda um segredo do qual teria prazer de falar, não é não? Mas quais segredos você tem mantido por anos a fio? Por medo talvez de não ser aceito, de não ser compreendido ou compreendida. Você já parou para pensar quantos desses segredos, em algum momento da sua vida, ou até hoje, têm prejudicado você, seu corpo, seu coração, sua saúde, sua sanidade? E mais, quanto disso tem prejudicado sua própria família? Quanto disso continua prejudicando a sua geração e gerações futuras serão prejudicadas por conta desta mala de segredos? Vamos falar sobre os segredos de Davi, não é? Já lemos o texto. Davi nasceu por volta de 1040 antes de Cristo. Provavelmente morreu em 970 antes de Cristo. Se você quiser um número redondo, o personagem Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo. O personagem Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Portanto, se estamos em 2000, há 3000 anos atrás. Davi foi pastor de ovelhas,
jovem bonito, valente, bem-sucedido guerreiro, foi rei, político, grande poeta, grande músico, sensível. Quando se tornou rei em Judá, reinou por 7 anos e meio em Judá, e depois o seu reino foi de tal forma bem-sucedido, que ele conseguiu conciliar todas as tribos, e fez um grande império, um grande reinado em todo Israel, fazendo de Jerusalém a capital do reino de Israel. 1 Crônicas capítulo 18, verso 13, tem uma história, aliás, uma declaração importante. Este homem Davi, depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. Mas preste atenção nessa última frase: o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Então Davi não era o que era só por suas habilidades naturais, por seu esforço próprio. Deus estava com ele, dando a ele vitórias. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 13, quando ele começa a discursar sobre a história de Israel, Lucas registra isso. Ele diz: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu, o quê? Coração. Estão lendo aí? Deus diz assim: eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Eu acho que precisamos fazer uma pausa, a bem da lógica bíblica, que não é a lógica humana e nem sempre é a lógica evangélica, nem sempre é a lógica religiosa, nem sempre é a lógica pieguista ou piega. A pausa é para pensar assim: com esse tipo de currículo divino, nunca imaginaríamos que esse mesmo Davi seria capaz de guardar e manter em segredo durante 1 ano um desastroso erro que cometeu uma sequência de outros, aliás, que provocou uma sequência de outros erros e por fim prejuízo de morte e desgraça para toda uma geração. Dá para entender? A razão que a gente fica meio assim é porque nós gostamos de endeusar as pessoas, de achar que ser crente, ser membro, ser líder, ser pastor, ser irmão, ser um leitor da Bíblia, uma pessoa de oração, alguém que cumpre os mandamentos, que frequenta os cultos e todas as reuniões de IGR, de PG, seja lá o que for, esse indivíduo que anda com Deus, ele não cai não. É tanto que quando se percebe alguém em pecado no meio da congregação, o espanto é grande. Como assim? Na sua igreja tem isso? É? Qual igreja não tem? Você talvez jamais admitiria que um homem chamado de um homem segundo o coração de Deus pudesse ter um hiato, um buraco na vida revelado pelo próprio Deus. Não encaixa na minha cabeça, não encaixa por vezes na sua cabeça, porque nós criamos uma autojustiça mentirosa, hipócrita, que não permite o erro do outro. Por isso nós andamos de grupo em grupo, de relação em relação, de igreja em igreja, procurando a perfeição. Talvez você ache em Marte, mas não aqui na terra. E Deus é tão maravilhoso que Ele revela que o homem chamado segundo o seu coração também cai, também é falho, também é frágil.
E aqui eu quero dizer uma coisa, já adiantando as aplicações em termos da família. O que mais arrebenta nossas famílias é que nós não criamos dentro da nossa casa um ambiente onde se possa errar. Porque logo tem um versículo, logo tem uma profecia, logo tem uma palavra, e justamente daqueles que também têm segredos ocultos, não revelados, e que sabem das suas fraquezas, mas se alegram em manter a aura de santidade, ao invés de se condoer com o outro que cai, que erra, e que precisa ser abraçado, embora precise ser também disciplinado. Talvez eu vou adiantar um ponto aqui para dizer em nome de Jesus: família, crie na sua casa um ambiente onde Davi possa ser Davi. Cantar hinos de louvor, tangendo sua harpa, expulsando o demônio, mas num outro minuto ele pode cair e cometer um erro terrível como ele cometeu aqui, na medida que nós lemos o texto. Está pronto? Para você não perder o seu filho, sua filha. Para você não viver essa ilusão de que seu filhinho, sua filhinha, seu maridinho, sua esposinha, porque um dia fizeram uma decisão por Jesus, não pode cometer esse tipo de coisa. Como assim não pode? Quem disse que não pode? Deus abre a palavra e deixa registrado através de João, o apóstolo: se alguém disser que não tem pecado, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Primeiro capítulo de 1 João, dos versos 7 a 9, que declaração poderosa, entende? É Deus que está dizendo. Por que é que você não cria na sua casa um ambiente onde as pessoas possam errar? Hein, mamãe? O bolo saiu batumado, duro, queimou. O furo que o papai fez na parede foi maior do que o que precisava. Hein? A criança tropeçou e quebrou. Quebrou o prato, quebrou. É criança. Mas outros pecados e outros erros, talvez voluntários, vão acontecer, porque aconteceu também na vida de Davi. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo misericordioso, Deus continua amando, Ele jamais será conivente, Ele disciplinará, mas Ele continua sendo Deus de amor, Deus de misericórdia, e diz: vem, eu te escuto, eu te ouço. Bom, vamos então à ocasião que eu já descrevi. Davi, a essa altura, tinha 7 esposas, misericórdia. Muitas concubinas. Ai. Mical, Abigail, né? Mical, Abigail, Ainoã, Eglá, Maaca, Agite, Abital. Ele tinha uma mulher chamada Agite. Mas Deus tinha alertado: ó Israel, não queiram rei segundo as nações, porque eles vão se encher de mulheres, eles vão cobrar duros impostos para manter a corte, manter o seu exército. Não façam. Mas Israel assim o fez, e assim teve que pagar o preço. E Deus, embora chame Davi de um homem segundo o seu coração, Ele não o tira de um contexto em que os reis viviam dessa forma, em que as guerras aconteciam por uma questão de sobrevivência. Ou você mata ou você morre, ou você mata ou você morre, ou você conquista ou é conquistado. E aí você fica lendo o Velho Testamento e dizendo: ai, quanto sangue! Quanto sangue é na BR-116, 4 indivíduos esperando um carro passar, saindo do canto e atirando em quem passa reto, ou atirando em quem para, ou coisa parecida. Isso é que é sangria. E a gente completamente desarmado, completamente entregue, completamente à mercê de balas perdidas. E você olha para o Velho Testamento e diz que lá era violento. Qual foi o primeiro segredo de Davi? De acordo com o texto,
por volta do ano 980 a.C., à tarde, enquanto se entregava aos caprichos da sua família, Davi estava tirando uma siesta depois do almoço, assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Seus soldados no campo de batalha, lutando. Os reis estavam juntos com os seus soldados, no campo de batalha, lutando as guerras do Senhor, mas ele estava em casa. Vale a Pena Ver de Novo, Netflix, uma cutucada no WhatsApp, respondendo a todos e a todo momento, não é não? Estava Davi lá na boa, sossegado, deixa o povo lá, deixa o negócio rolar, deixa os fanáticos trabalharem para Jesus, não é não? Vou ficar em casa. Primeiro grande segredo, terrível segredo da vida de Davi. Talvez muita gente nem o percebesse a razão, talvez ele tivesse dado às pessoas um motivo completamente escuso e errado, mentiroso, era um segredo. Ele ficou, por que ele ficou? Ninguém sabia direito, ele sabia. Na época em que os reis saíam à guerra, o texto diz, Davi permaneceu em Jerusalém. O ócio, por vezes, ele é necessário para trazer descanso à nossa vida, à nossa correria, mas ele se torna uma desculpa para o descaso e para a frieza em relação às coisas de Deus. É brasa que se abstrai do braseiro, que se apaga facilmente e vira mercê, ou vira uma presa do inimigo de forma correta. Ele estava dando um tempo. Já ouviu essa frase? Dando um tempo. Estou dando um tempo. E a conversa é assim, Deus está comigo. Domingo passado, eu poderia ter dado um tempo, né? Mas eu não pude dar um tempo, eu tinha que estar. Retrasado, tinha que estar. Eu não posso dar um tempo. Eu tenho que estar alerta, apoiando meus irmãos, orando por eles. Não preciso estar todo o tempo, a todo momento, mas não posso dar um tempo. Afinal, ele diz, eu estou bem com Deus e Ele está comigo. Davi estava longe do centro da luta, do envolvimento que fazia parte do papel do rei. E assim muitos de nós fazemos em relação, primeiramente, a Deus e a palavra. Você dá um tempo e joga a responsabilidade para líderes, pastores e mestres. Você dá um tempo da comunidade, do lar, da família, dos estudos, das obrigações. Mente vazia é oficina do diabo. Provérbios capítulo 7 fala de um jovem insensato que aquela mulher prostituta viu ele andando ociosamente, ele não tinha rumo, ele não tinha o que fazer, ele não tinha programa, ele encosta na roda dos amigos, mas ele não tem objetivo, ele não está na missão, ele não pensa que estar com amigos, além de usufruir da amizade desses amigos, ele precisa ter uma missão, ele precisa levar Jesus consigo todo o tempo, porque nós estamos em missão. Aí vem o segundo segredo. Ocioso, ele agora ficou disponível à tentação, tornou-se presa dos seus desejos mais impuros, quando ele viu uma linda mulher tomando banho num site da internet. Não. Era a vida real. Ele viu pela janela, Windows. Ele viu, estava na tela, era bonita, tomando banho, não estava fazendo nada além do que o normal, tomando banho, ele viu. A mente é estimulada, o desejo é acionado, o aparente controle da situação lhe encoraja e o corpo se rende ao erro, porque é Jó que diz no capítulo 31, você e eu, mulher e homem, nós olhamos tudo que uma prostituta, que um prostituto, que um pedófilo, que uma pedófila, nós olhamos tudo que um tarado, que um indivíduo completamente dominado pelo sexo vê. Nós
vemos as mesmas coisas. Jó diz: eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu vejo, mas eu não mantenho os meus olhos ali, para que isso não se torne no meu coração um laço e não crie raízes e desejos que o meu Senhor não permite. Não por fidelidade à minha mulher, não é por ela, não é pela sociedade, não pelos meus filhos, mas pelo Senhor. Eu não posso, eu não devo. Davi aqui foi estimulado, ele toma a iniciativa, mesmo sendo informado do honroso vínculo familiar daquela mulher. Não importa se aquela mulher tem marido, se aquela mulher tem filho, se aquela mulher tem vínculo. Hoje a tara masculina, aquilo que se canta nas esquinas, aquilo que se ouve nos paredões, é a história de que toda mulher, decente ou não, se torna uma rapariga, se torna um alvo, se torna um objeto, e daí não para na mulher, vai para a adolescente, desce para a infância, vai para uma criança, chega ao ponto de indivíduos abusarem de bebês. Você pode colocar a mão na boca e dizer: ai, que horror. Horror coisa nenhuma. O pecado não para, ele não para. Daí ele pula para a zoofilia, daí ele pula para sexo com animais. Ele não para, ele não para. Ele é nojento, ele não para. O inimigo não para, ele continua querendo matar você, destruir sua família, destruir a sua mente e te tornar um adicto. Davi começou a escalada desse jeito. Ele viu, e ao perguntar quem era, ele soube que a mulher tinha pai, era de família e que tinha um marido. Isto não o deteve, como não detém as pessoas nessa sociedade, não importa quem. É só um objeto de desejo. É um ser comprável. Tiago 1, 14 e 15 diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Deus, aliás, depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. É assim. Você já se viu nesse terreno escorregadio, meu irmão, minha irmã? Você já se viu nessa circunstância em que a ocasião fisgou sua mente, direcionou seus dedos, suas mãos, seu teclado, depois seu dinheiro, sua força para cometer um erro no estilo Davi? É quase a história dos sites pornôs, né? Era o que acontecia antigamente na minha época. Não tinha esse acesso à internet, o máximo que tinham eram aquelas revistinhas branco e preto, ou então aqueles filmes pornôs, naqueles cinemas, nos lugares mais escondidos. E um jovem vem e diz: pastor, eu estou com um problema. Eu disse: que é? Toda vez que eu passo ali eu sou atraído, aí eu vou me masturbar, eu não aguento aquilo ali me excita, e aquele negócio me leva, e depois eu quero passar de novo, e toda vez que eu passo lá, eu disse: meu amigo, você passa lá para ir para onde? Para ir para a escola. Me diz uma coisa, e lá é o único caminho da escola? Ele disse: não. Lá realmente é uma reta para a escola? Eu disse: não é não. Fisgado. Davi foi fisgado. Pecado consumado, segredo não revelado, mas o segredo só durou enquanto a evidência da gravidez ameaçou revelar o erro. Porque nessa hora é o seguinte: eu fiz, está feito, agora é o seguinte, quieta, cala a boca aí, mulher. Ele era rei e a mulher uma servil, uma vassala, uma pessoa qualquer do reino. É a mesma coisa que os adultos fazem nas nossas famílias em relação às nossas crianças. Chamam, atraem, abusam, prometem e exercem sobre elas um poder de silenciar pela autoridade, pela força, pelo medo, pela coação. É assim que acontece. Davi fez isso com aquela mulher.
Só que teve um problema. Deus colocou o dedo. E ao colocar o dedo, a mulher ia trazer a evidência do pecado de Davi. Já não seria mais segredo. Batseba está grávida. Ela volta para dizer: saiba que eu engravidei. Ela sabia que não tinha tido relações com seu marido, porque o seu marido se mostrou muito mais fiel, muito mais dedicado ao Senhor e ao seu exército e à obra do que o próprio rei, do homem segundo o coração de Deus. E aí Davi faz o quê? Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Você começa com uma passadinha, uma cheiradinha, uma tragada, uma suspirada, uma passagem, um dia só, um filme só, naquele dia, naquele horário em que ninguém estava vendo, só Jesus. Um site só, apaga rápido, um zap, uma foto, uma insinuação, foi só aquilo, mas você não para naquilo. E logo você vai aprofundando essa relação horrível. E quando você sente que será descoberto por alguma maneira, você vai tentar uma outra forma e acaba criando um outro, ou cometendo um outro erro e acumulando um outro segredo. Foi assim que Davi fez. Quem é o homem? Urias. Chama ele. Manda esse cara se deitar com a mulher. Porque mesmo que ele nasça com a minha carinha, o menino com a carinha de Davi, eles iam dizer: talvez é por causa da admiração que a gente tem pelo rei. Olha aí, eu fiz o filho e ele nasceu com a carinha do rei Davi. Ele tentou, mas Urias disse: não é justo que eu me deite com a minha mulher em época de guerra, em época de serviço. Eu quero ser leal ao meu Deus, a arca do Senhor está lá. Não é tempo de prazer, legítimo sim, mas não nesse momento. Davi embriaga o homem, esse cara encachaçado, bêbado ele vai, vai achar o rumo de casa, ele acha. Mesmo bêbado, ele se manteve fiel e disse: não vou. Agora Davi tem que fazer algo mais drástico. Põe esse cara na frente de batalha para que ele seja, o quê? Mata. Seu comandante sabia, mas talvez ninguém mais. Não resolvendo o terrível segredo que ele encobria, ele assassina Urias, leal soldado, marido de Batseba. Pare aí e pense comigo. Nossos erros, seus erros escondidos, mantidos em segredos, eles são capazes de levá-lo, sabendo ou não, às vezes querendo ou não, a prejudicar aqueles que mais lhe amam. Cara, sua mãe, entende? Seu pai, sua mulher, seus filhos, seus avós, uma criança, seu melhor amigo, irmãos. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar mais especificamente dos nossos próprios segredos, listando apenas alguns como exemplo. Eu tenho aqui até alguns livros, Perdoando Nossos Pais e Perdoando a Nós Mesmos, de Davi Stope, Jonathan Daughtert, Os 4 Pilares da Pureza, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, Jacques Sinclair Pujol, Manual de Relacionamento de Ajuda, A Verdadeira Face, de Bill Troll e tantos outros. Livros, depois você procura a Rosvita, procura a nossa livraria, ou entra no site, manda um e-mail para o nosso ibc@ibc.org.br, a gente pode repassar para você, para falar mais especificamente sobre nossas máscaras. Quero citar, aliás, sobre os nossos segredos, quero citar o primeiro deles.
são as máscaras que nós usamos. Adão e Eva introduziram essa prática do uso de máscara. Aparentar ser o que você na verdade não é. Jogar o jogo, parecer com. Deus perguntou: onde você está, Adão? Ora, Deus não sabia. Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão. O que Deus realmente queria de Adão, como Ele quer de mim, Ele quer de você, é o seguinte: qual é o teu verdadeiro eu, cara? Quem é você de verdade? Não dá para enfeitar diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando teve essa consciência de que ele estava diante de Deus, assim como Isaías no capítulo 6, ouçam aqui, irmãos, toda pessoa que se aproxima de Jesus de verdade, ele faz como Isaías fez: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo diz isso. Isaías diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Eu vou morrer, eu não tenho outra alternativa. O peso, a culpa dos meus pecados diante do meu Deus, até que Isaías, o profeta chamado, quando ele se vê diante do Senhor, a luz brilha, o escondido aparece, mas a misericórdia de Deus vem, toca nos lábios de Isaías e o purifica. Como Deus fez através de Jesus. Os seus erros, os meus e os seus segredos custaram o sangue de Cristo, e Ele já pagou o preço. Traga para fora, para que o diabo não tenha mais nenhum laço na tua vida, nenhum estribo na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. É possível. Quando cometemos um erro e nos envergonhamos de algo que aconteceu conosco, nós não gostamos da nudez. A impressão é que todo mundo está nos censurando. Então nós queremos jogar o jogo. E ao invés de nos apresentarmos exatamente como somos, miseráveis pecadores, começamos esse jogo da pseudo-santidade, da autojustiça e o pior, da metralhadora que acusa todo mundo, para nos isentar da nossa miserável culpa. Brennan Manning, um sacerdote católico, que ao deixar o sacerdócio, tendo ele mesmo duras lutas com a sua sexualidade, ele escreve livros, e num dos títulos desse livro, aliás, um dos livros tem como título: O Impostor que Vive em Mim. Ele reconhece que existe nele um impostor que é posto diante de todo mundo. O público em geral, as pessoas ao redor, os amigos. E mais intimamente dentro da própria casa, ainda conseguimos manter a máscara. Ele diz: não ser outra pessoa, aliás, não ser outra pessoa a não ser você mesmo, num mundo que de noite faz todo o possível para que você seja outra pessoa, significa travar a mais árdua batalha que um ser humano pode travar. Deus nos chama a todos para fora do esconderijo. Ele nos chama de onde quer que tenhamos ido para encontrar vida. Ele chama-nos de volta para casa. Vem, filho, vem. Como pródigo, hein? Ele não volta sarado completamente, ele volta arrependido, só isso. Admitindo: eu não mereço. Sabe o empresário que não pode ser funcionário? Prefere morrer a ter que assumir um outro papel. Ele é rico, ele é bom, ele é forte. Ele é temido, ele é amado, é respeitado, ele é conhecido.
Se por uma fatalidade ele tem que assumir uma outra postura, ele prefere morrer, porque o impostor fala mais alto, e as pessoas aplaudem o impostor, e ele tem medo e vergonha de ser qualquer outra pessoa, que não aquilo que o mundo quer, as pessoas querem. Ele precisa caminhar diante do Senhor e na luz de Jesus, e ser quem Ele é diante de Deus, sem medo, sem medo, sem medo. Paulo, quando se apresentava, a primeira coisa que ele dizia é: eu persegui a igreja de Jesus, eu fui um bandido, um crápula terrível, olha o que eu fiz, eu queria matar os que seguiam Jesus Cristo. Ele começa assim: ô Paulo, para de falar nisso, isso aconteceu há muito tempo atrás, você agora é um homem do poder, você agora é o cara do milagre, vem para o nosso culto aqui profetizar, você é o bom. Ele começa o culto dizendo assim: eu sou Paulo, limpo da vontade de matar vocês, há 10 anos, matei Estevão, estava lá, quando ele foi apedrejado, mas estou limpo só por hoje. Jesus Cristo mudou a minha vida, e eu sei que hoje eu não matei ninguém. Aleluia. Bom, vamos lá. O legalista que esconde suas próprias taras, o amigo que toma todas, ele toma álcool, ele toma droga lícita e ilícita, porque ele está buscando aceitação. Eu nunca vi tantos amigos meus, pessoas simples e singelas. Hoje pela manhã tivemos aqui a presença de um amado irmão querido desta comunidade. Ele perdeu um dos seus filhos naquela chacina que teve no Porto das Dunas. O menino que não estava envolvido com o tráfico, mas ele estava no sentido de que ele foi levado pela onda, que muitos amigos nossos são levados por essa mesma onda. Eu tenho muitos amigos descrentes, muitos amigos, no mundo off-road, no mundo da competição. Quando você anda com eles por perto, pertinho, você conhece o ser humano, amigo, querido, com mulher em casa, com família, com filhos. Mas não demora muito, quando eles se afastam um pouco da luz, de qualquer luz que se possa projetar sobre a vida deles, pelo exemplo, pelo carinho, pelo cuidado, por estarmos juntos, esses indivíduos se entregam a práticas que vocês nem podem imaginar. Segredos, e eles têm que jogar o jogo e vestir uma máscara para tomar todas, beber todas, curtir todas, estar com todas, enquanto a mulher está em casa, muitas vezes enquanto o marido está em casa. Mulheres de Deus que outrora estavam na presença do Senhor, cuidando da sua família, de repente saem, e aí agora vão para a faculdade, vão para o trabalho, o happy hour chega, e ela se encontra com aqueles indivíduos, começa a se sentir importante, tem que jogar o jogo, chuta tudo para cima, porque tem que andar de acordo com a onda, ser aquilo que não se é de verdade. Outro segredo destrutivo é o abuso. Você abusou ou foi abusado? A empresa brasileira de comunicação tem uma publicação que diz que a violência sexual contra a criança, infelizmente, ocorre em todos os grupos sociais, que se caracteriza quando uma criança ou um adolescente é usado como gratificação sexual. Isto é abuso sexual. Criança ou adolescente sendo usado para gratificação pessoal, sexual de um adulto ou de um adolescente mais velho. E é usado violência física, coação e abuso da confiança. Frequentemente o agressor é membro da família, responsável pela criança, alguém que ela conhece, no qual confia e com quem muitas vezes tem estreita relação de afetividade. E o indivíduo, na sua tara louca, no seu segredo louco, ele se vê como Davi, não resiste. Normalmente esse abuso fica cercado de um complô de silêncio, pois esse é um ato que envolve medo, vergonha, culpa, desafia tabus e etc. O silêncio ou o segredo da vítima é uma tentativa de preservar a família, evitando
se dar conta da contradição existente entre o papel de proteção esperado da família e a violência que nela se dá. Em muitos casos, o silêncio e a negação caminham juntos. Quantos aqui foram abusados? Quantos abusaram e se mantêm até hoje com esse devastador segredo? E o que dizer da pornografia? Consumo ou cumplicidade com quem se alimenta da pornografia? O estudo da Universidade de Cambridge, publicado na própria revista Veja em abril deste ano, a neurocientista da Universidade de Cambridge, especializada em vícios, estudou vários casos de pornografia compulsiva. Pessoas entre 19 e 34 anos que tentam e não conseguem desvencilhar-se do hábito e perderam relacionamentos e empregos. Todos se alimentam do vício com pornografia online. Eles não conseguem mais serem naturais em casa com a mulher. Não há mulher do mundo que, estando em casa, consiga suplantar, ultrapassar, satisfazer um indivíduo adoecido pela pornografia. E é só o que tem hoje em todo canto. Tem na igreja? Mas você demora para dizer sim, mas tem. Porque tem Davis aqui dentro. Tem mulheres e homens consumindo isso, fazendo dos seus parceiros plenos escravos, para fazerem coisas na relação sexual que fogem completamente àquilo que é natural, porque a mente está contaminada, não conseguem mais amar com amor puro, sensual, o amor da Bíblia, de cantares, não dá mais, não conseguem mais. Mas eu quero dizer em nome de Jesus o que eu disse para os meus amigos lá no meu site, nos meus colegas que hoje fazem daquilo que eu disse uma chacota e uma brincadeira para tentarem me ofender, mas eles não sabem que eles estão divulgando o poder que há no nome de Jesus. Isso tem cura! Isso tem cura. Primeiro precisa reconhecer essa sala escondida, esse maldito site, essas malditas fotos que são partilhadas e compartilhadas por aqueles que se deliciam nisso, enquanto são capazes talvez de fazer isso com suas próprias filhas, porque o fazem com suas esposas ou querem fazer, ou vice-versa, mulheres com homens também. Depoimento de Shelley Luben, uma estrela pornô que abandonou tudo e hoje está casada com um pastor que investiu nela durante anos e esperou a restauração dessa mulher. Ela disse que ao consumir pornografia, você está contribuindo para a sua própria morte e para a morte da sua família e da sua esposa. Não dá para dizer quantos viciados em pornografia perderam suas famílias e empregos. É triste. Eles estão contribuindo para que as crianças sejam abusadas. Se você quer uma boa razão para não ver pornografia, pense sobre a pornografia infantil. Apenas pense, nesse exato momento em que eu estou falando com você, que há criancinhas pequenas que estão sendo drogadas e estupradas agora, como qualquer um seria capaz de ver pornografia sabendo disso, dessa indústria maldita. Por isso, a palavra de Deus diz em Colossenses 3,5: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. O adultério, terceiro ponto aqui, seja real, seja virtual, pensamento, a prática, o adultério hétero, o adultério que o torna homo, família paralela. Casamento deve ser honrado diante de todos, por todos, o leito conjugal conservado puro. A Bíblia diz: Deus vai julgar os imorais e os adúlteros, irmãos. O adultério já se configurou como um dano social, foi até tido como crime, mas hoje não mais. Mas o adultério não é aprovado, nem entre os homossexuais a traição é aprovada.
a crimes passionais, mesmo entre os homossexuais. A fidelidade é um dever do casamento, um dever exclusivamente moral. O adultério pode acarretar em dano pessoal de natureza moral que gera constrangimento e sofrimento ao que foi traído. Volta para casa, volta para casa. Drogas, consumo e desfalque nas coisas por conta das drogas. O Brasil faz fronteira com 10 países, dos quais 3 são produtores de cocaína. Nós estamos dominados, são 15 mil quilômetros de fronteira. Nosso estado, nossos presídios, nossos bairros estão dominados pelas facções. Porque o poder público não só consome, como se torna sócio. Amarra um elefante com um barbante, sabendo que ele tem força para fugir. Nossos presídios são de mentirinha, porque os pobres, os soldados e guardas que estão ali, agentes penitenciários, pouca força têm contra o poder que está instalado ali dentro, comandando coisas aqui fora. E esses indivíduos estão ganhando por conta de segredos, por conta de máculas, de manchas cometidas contra eles na infância, na adolescência. Violência, o último tópico aqui do pessoal. A revista Exame diz que 1 em cada 3 mulheres sofrem algum tipo de violência todo momento. Agressões físicas. O número é alarmante. 503 mulheres brasileiras são vítimas de violência a cada hora. Isso acontece na igreja? Só não acontece se você for uma marciana de Marte. Uma ET. Ou um ET. Porque acontece violência física contra as mulheres, acontece violência verbal, violência emocional, violência que é feita por gestos, por tentativa de dominação. Homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, praticando violência dentro do lar, e tudo isso fica no segredo da família, triste segredo. Viva Maria da Penha! Glórias ao nome do Senhor Jesus, capaz de restaurar o homem violento, a mulher violenta, para que no lar o amor prevaleça. E agora, volta para Davi, vamos voltar para Davi. O que aconteceu? E o que vai acontecer com a sua vida? Com a minha vida, com a nossa vida, acerca dos nossos segredos. Sabe o quê? Deus vai colocar o dedo. Os segredos são revelados. Números capítulo 32, verso 23 diz assim: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei, vamos ler juntos? E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há... Tem jeito, cara. Você esconde o erro, e a sua maneira de agir te denuncia. Aí o Senhor enviou um profeta, aliás, Natã, para falar com Davi, 1 ano depois, quase 1 ano depois. E ao chegar ele disse, 2 homens viviam numa cidade, um era rico, outro era pobre. Esse homem rico tinha várias ovelhas. Chega um amigo em casa, e ele, ao invés de matar uma das suas inúmeras ovelhas para oferecer alimento, ele pegou aquela única ovelhinha do homem mais pobre e sacrificou-a. Aí o verso 5 do capítulo 12 de 2 Samuel, quando Natã, veja que Natã não chega dizendo para Davi assim: ei Davi, o Senhor me revelou aqui que você adulterou com Batseba, que você ficou no terraço vendo internet,
que você ficou assistindo Netflix, que você entrou no site pornográfico, Deus me revelou tudo isso aqui agora. Não. Que você matou o marido dela, o profeta não fez isso. O profeta contou uma história para ele. Ei, rei Davi, tem uma história para você. Quando ele contou a história de que aquele homem matou a única ovelhinha daquele pobre coitado, Natan simplesmente disse: o que é que você acha? O que é que você acha daquele indivíduo com sua mulher? O que é que você acha daquela criança tenra, cuidada e amada pelos seus pais que você abusou? O que você acha da alma dessa mulher, pobre coitada, que está aí num site qualquer, como essa atriz pornô? O que você acha? Davi enche-se de ira. E ele diz assim: o homem que fez isso, eu juro pelo nome do Senhor, que ele merece o quê? A morte. Ela fica macho, para esconder os seus próprios pecados, sabe julgar facilmente o outro, não sabe fazer o julgamento sobre si mesmo. Natan confronta Davi em dezembro e este se arrepende. A diferença entre o homem segundo o coração de Deus é que um vai e se enforca, um vai e se mata. Davi se arrepende amargamente. Ele descreve, leve para casa esses dois salmos, Salmo 32 e Salmo 51. Salmo 32 e Salmo 51. Repete comigo para você não esquecer. Salmo 32 e Salmo 51. Salmo 32 e Salmo 51. Vai para casa e você vai ver o homem segundo o coração de Deus, confrontado pela luz do Senhor. Ele se arrepende e ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos iam envelhecendo, eu ia ficando depressivo, doente, porque eu estava guardando tudo aquilo. Na verdade era a mão do Senhor sobre mim, mas quando eu confessei, quando eu abri os meus pecados, eu fui liberto. Aleluia, hein? Glória a Deus. Agora é o seguinte, chamar o Danielzinho aqui, para a gente fechar. Atente aí, Deus é um Deus de justiça, e pode acreditar que os seus segredos, dos mais simples aos mais pesados e complicados, eles trarão consequências para a sua vida. E Deus é capaz de lhes perdoar todos, à medida que você abre e confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Deus nem sempre tira as consequências e as cicatrizes dos nossos erros. Aquela criança gerada pelo ato de adultério morreu. Nasceu Salomão desse relacionamento depois. O filho mais velho de Davi, Absalão, matou o seu irmão. Fugiu e conspirou contra o seu próprio pai, e Davi se viu obrigado a fugir. As consequências foram longe, foram nefastas. Joabe, o general de Davi, matou o seu próprio filho. A nação sofreu de escassez de alimentos. Davi pecou ao fazer um censo. Então, em nome de Jesus, amados, algumas dicas rápidas. Admita o problema. Peça perdão a Deus e aos implicados na história. Reconheça os gatilhos da internet, das relações, da sua própria personalidade que te faz reagir ou agir de forma errada. Traga Deus para o seu silêncio. Saiba lidar com as cicatrizes e as fragilidades e os lapsos e até com as recaídas. Peça ajuda ao seu GR.
Peça ajuda ao Celebrando a Restauração. Você vai ouvir a partilha, limpo só por hoje. Peça ajuda. Um conselho à família, famílias da IBC, famílias que me ouvem, todas as famílias, admitam que na família todos somos imperfeitos, mesmo tendo piedade, mesmo amando Jesus, mesmo abrindo a palavra de Deus a cada dia, continuamos na dependência dele, imperfeitos, e ao menor descuido, nós vamos tropeçar. Permita na sua família um ambiente de arrependimento, de perdão, de amor, que os seus filhos, qualquer que seja o pecado que eles tenham cometido, qualquer que seja o segredo, que eles encontrem abertura, mesmo que vocês não gostem, mas diga a eles: tem um coração aqui aberto para lhe ouvir. Onde você está, meu filho? Onde você está, minha filha? E aí abraça. Depois, no meio do caminho, você conta uma história. Você vive a história. Você ama o suficiente para tê-lo por perto. Eu tenho falado aqui daquele menino Arthur, que quebrou o bracinho, filho de um dos líderes do tráfico aqui na nossa região. Essa igreja amou. Uma consulta marcada lá, não sei para onde, foi realizada agora. O menino tirou o fiozinho, voltou para casa bem. A família e o pai estão gratos a Deus, porque alguém olhou para eles, alguém demonstrou amor, alguém amou como Jesus amaria. É muito lindo isso, né? Mas é um traficante. E daí? Eu sou um. Eu fui um. Pior. Muito pior. Esse Senhor Jesus me amou, me resgatou, me fez limpo só por hoje. Eu seria capaz disso e muito mais. Glória a Deus. Cara, recebe na tua casa, abre tua família, abre ambiente para a confissão da menina, do menino, maridão da mulher. Deixa ela falar. Teu marido, deixa ele falar das suas loucuras. Deixa ele abrir, pedir ajuda, e você vai orar junto. Não ser codependente, não ser conivente, não tapar a boca simplesmente, mas no poder que há, no nome de Jesus, celebrar os pequenos avanços um dia de cada vez, contar com a misericórdia e o amor de Deus, que aceitou Davi e nos aceitará também. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um pedido a fazer para vocês. Por favor, não se movimentem. Não precisa. Se você precisar estritamente, o faça. Não mexa com as cadeiras. Vamos pausar um momento e atentar para esse cântico. Ele é o cântico do filho pródigo. Volta para casa. O Senhor está te recebendo. Não importa as pessoas, importa o Senhor. E aí eu tenho um apelo para fazer hoje à noite. Ver teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Ver só resta em você os poucos amigos, motivos em vão. Viu desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de
olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Ver, só resta em você os poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado num mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé. Sai dessa revolta, pensa e volta, quebra os teus grilhões. Deus tem vida plena, vale a pena retornar e ver o amor antigo, abraço amigo, a festa começar. Pois arrependido, mas um filho volta ao lar. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu tenho 2 convites para fazer antes a gente sair aqui desse lugar. O Espírito de Deus certamente falou ao seu coração. O primeiro convite eu quero fazer para qualquer pessoa que aqui hoje à noite, nunca tendo feito uma decisão por Jesus, não importa o seu segredo, o Senhor conhece. Talvez o pior dos segredos é ainda não ter colocado a sua vida no altar do Senhor e aceitar Jesus, ou ter aceito Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje à noite Ele quer te transformar em filho, filha de Deus, amado, amada de Deus, perdoado, perdoada por Deus, porque Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de corajosamente dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje à noite é o meu dia, chegou a minha hora. Levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém? 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Você está fazendo isso diante do Senhor. Mais alguém? Coragem para dizer: sou eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai jogar luz no teu passado, vai trazer à tona, mas com perdão, misericórdia e amor. Vai te dar uma chance de você limpar tudo de novo. Porque se nós tentarmos por nós mesmos, não há forças em nós. Nós precisamos da força do Senhor. Foi Ele que se manifestou para destruir as obras daquele que veio para matar, roubar e destruir nossa casa, nossa família, nossa saúde. Jesus te dá forças para romper tudo isso. Mais alguém? Para dizer hoje à noite: Deus te abençoe. Glória a Deus. Estou vendo lá. Aleluia. Aleluia. Ei. E agora eu quero fazer um outro convite. É para você, crente em Jesus, que entrou aqui com um fardo de segredos, coisas que você sabe que precisam ser reveladas, primeiro diante de Deus. Ele já as conhece, mas Ele quer que você confesse, fale, abra, diga. E que você também vai, a partir de hoje, procurar alguém, um parceiro de prestação de contas, um irmão, uma irmã confidente, para você partilhar essas coisas e talvez lidar com as pessoas implicadas
neste segredo. Não faça se você não sente que precisa ou pode ou quer. Mas se você tem algo para se colocar diante de Deus hoje, fique em pé onde você está, crente em Cristo Jesus. Hoje é um dia de libertação, de derrotar o inimigo e suas amarras sobre nossas vidas. Pode ser a internet, pode ser a pornografia, pode ser o roubo, pode ser a mentira, pode ser a ira, pode ser o engano, pode ser a apropriação indébita, alguma coisa que você sabe e guardou por muito tempo, mas você quer romper isso, em nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo aqui, em primeiro lugar, a vitória sobre o pecado. Em segundo lugar, rompendo padrões que o mundo se nos impõe. Em terceiro lugar, estamos rompendo o nosso velho modo de viver. Depois estamos vendo a derrota do inimigo, em nome de Jesus. Hoje é um dia de libertação aqui nesse lugar, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que ainda verão e ouvirão esta palavra. Libertação, porque Jesus venceu. Ele derrotou o inimigo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço das nossas culpas. O escrito da dívida foi rasgado. Você não deve nada a ninguém. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Senhor, o Senhor está vendo corações e mentes aqui hoje à noite. Opera poderosamente essa libertação, e que esta semana, Senhor, seja uma semana totalmente diferente, leve, fardo leve, colocado aos pés do Senhor. Dá a essas pessoas sabedoria, para que elas possam revelar as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, que encontrem parceiros de prestação de contas, nos GRs, nos grupos, para que a glória de Deus continue brilhando na vida de cada um de nós. Vamos todos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor juntos ao sairmos daqui.